E vamos conversar com o doutor Guilherme Martorelli. O doutor Guilherme Martorelli é advogado do Sindicato dos Atletas de São Paulo. E ele vai falar sobre a responsabilidade dos clubes na segurança dos atletas e também sobre as possíveis punições aos clubes em episódios como aqueles que aconteceram nesta última semana, Sport e Vasco, e também Ceará e Cuiabá. E até podemos ir até um pouco mais atrás, aquele que aconteceu em Campinas, envolvendo Ponte Preta e Vasco. Aliás, o Ceará terá que jogar no Castelão, portões fechados, e o estádio Ilha do Retiro também foi interditado e vai ter que realizar os jogos com portões fechados. Doutor Guilherme, um abraço, muito obrigado por atender uma vez mais aqui a nossa reportagem. Tudo bem, Matista? Boa tarde a todos. É sempre uma honra participar com vocês. Falando um pouco a respeito dessa questão da proteção aos atletas, né? E até um jogador do Vasco jogou uma cadeira e aí abriram os portões, veja a situação. O jogador dentro do campo totalmente desprotegido, vem a torcida adversária, alguém abriu o portão e houve uma invasão de campo, colocando em risco a integridade física dos jogadores. Esse é um caso muito complicado, né, Batista? Imagina-se que a pessoa, quando está trabalhando, os responsáveis pelo trabalho, ou aí no caso dos atletas, os responsáveis pela competição ou pelo jogo em si, estejam mais preocupados, ainda mais sabendo que isso não é uma coisa que começou a acontecer hoje no futebol, né? Então espanta ainda um pouco a falta de organização nas partidas, até por a falta de organização na ideia do que pode acontecer, né? Já sabia que os ânimos estavam um pouco acirrados lá com a torcida do esporte, então acho que cada vez mais as pessoas têm que estar atentas ao problema global, né? Isso é parte de segurança, junto aos atletas, não só aos atletas ali, até os próprios torcedores, tivemos problemas com os bombeiros e tudo mais. Então, cada vez mais essa parte de segurança, as pessoas envolvidas no futebol, no evento, na arena, ali tem que estar cada vez mais de olho em tudo que pode acontecer e precaver tudo isso, né? Número de policiamento, segurança particulares, tem várias possibilidades que os clubes poderiam adicionar numa partida para que não chegasse ao que aconteceu. Mas o que o sindicato vai fazer ou pretende fazer para dar um pouco mais de segurança aos jogadores? Então, Batista, essa situação para a gente ficou um pouco complicada porque a obrigação de segurança dos atletas, primariamente, é do mandante do jogo, depois do clube que está ali como visitante, mas o clube como visitante ele já fica numa situação um tanto quanto complicada, porque muitas coisas ele não tem muito controle, né? E o sindicato, nesses casos, fica mais complicado a gente agir, porque por estar fora do estado, né? No caso do Vasco Esporte, a gente como Sindicato de São Paulo não podemos fazer nada a princípio, né? A não ser que algum atleta que seja oriundo de São Paulo venha procurar a gente, venha solicitar nossa ajuda, que não ocorreu até agora, né? Mas, por exemplo, no caso da Ponte, a gente poderia tomar alguma medida, mas os atletas acabam que não querendo que seja tomada uma atitude, porque isso pode vir a prejudicar o próprio clube. Então, acaba que a gente fica aguardando a situação, mas sempre em cima, sempre em contato com a STJD, em contato com o clube. Lembro uma vez que os atletas da Ponte tiveram um problema com os torcedores na saída do aeroporto, aí em Viracopos, então isso a gente levou à frente, correu toda uma investigação. 4 pessoas da torcida organizada da Ponte Preta foram processadas, eu não sei, o processo não chegou ao final, mas foram identificadas e processadas. Mas o papel do sindicato nesse momento é muito mais ficar em cima da STJD, da Procuradoria da STJD, para que sejam tomadas as medidas necessárias para que o clube seja responsabilizado, o mandante principalmente. Esse caso da Ponte, a Ponte foi punida, teria que realizar o jogo de quinta-feira agora contra o CSA com portões fechados. O Departamento Jurídico da Macaca entrou com efeito suspensivo e conseguiu. Portanto, na quinta-feira, o torcedor da Ponte poderá comparecer, ingressos a R$ 20 e R$ 10, e aí tem que ver o que é que vai acontecer depois. Mas, neste campeonato, a Ponte não vai cumprir a punição. CH, sua pergunta ao doutor Guilherme Martorelli, que está conosco hoje ao vivo.
Um abraço ao doutor. Esse é um assunto tão complexo. Veja, já vai surgir um incompetente motivado e proibir torcida visitante nos estádios como se isso resolvesse o problema. Já. Não vai demorar muito, porque eles não têm coragem de colocar o dedo na ferida. E a ferida é punição. Leis, uma tropa de elite, de segurança para tomar conta dessa gente. Eu não estou falando de torcida, estou falando de bandido. Porque não tem outra saída. Porque o sindicato, e eu até concordo com o doutor Guilherme, ele não tem muito o que fazer. Porque o jogador se intimida de tomar uma atitude, de ir à frente com uma situação dessa. Por exemplo, aqueles jogadores do Vasco que se sentiram inseguros. Teve jogador dizendo que no vestiário estavam tentando arrombar a porta, invadir. Poxa, são pais de família. Então a coisa está chegando num nível. Veja o que aconteceu sábado anterior em Goiânia. Não teve jogo. Virou bagunça. Já tinha acontecido recentemente na estrada, torcida do Palmeiras e do Cruzeiro se pegando. E em Curitiba, nesse final de semana, nas ruas de Curitiba, torcida do Coxa contra o Atlético Paranaense. Então eu quero saber, doutor, a sua opinião com a sua experiência. Tem solução a esse problema? Boa tarde. Boa tarde, CH. Das outras que a gente conversou, nossas ideias foram muito compatíveis e acompanho novamente. Eu acho que essa parte de segurança ele é um problema, não é um problema do futebol. A gente está falando, se os torcedores, ditos como torcedores, né, não se enfrentarem dentro do campo, dentro das arquibancadas, eles se enfrentam fora, se enfrentam na estrada, se enfrentam no metrô. É um problema muito além do futebol, né? Aí eu acho que caberia ao Ministério Público e às prefeituras e a Secretaria de Segurança Pública do governo do estado, no nosso caso aqui em São Paulo, né, tomar uma medida mais ríspida, né, ir atrás de fiscalizar e aplicar a lei, porque uma pessoa que está agredindo outra na rua, ela tem possibilidades, junto à lei, de ser até presa. Então, acho que assim, a questão toda é que você falou de botar o dedo na ferida. A questão do torcedor, dito aí como torcedor, entrar nas vias de fato, isso não precisa que o futebol, o STJD, tome uma medida. Infelizmente, eu acho que no leito do futebol, pelo menos a princípio, deve caminhar para essa situação de somente torcidas únicas, já que a segurança pública e a segurança privada dos clubes também não tem a condição de dar um mínimo de segurança para os visitantes dentro do estádio. Então, eu acho que o caminho dentro do futebol será a torcida única. Até que ponto porque também temos alguns momentos em que a própria torcida acaba se enfrentando, capaz daqui a pouco temos que assistir todos os jogos somente de casa, não podemos mais ir ao estádio, seguir todos com portões fechados, como é o caso que o esporte deve enfrentar. Eu citei o evento de Goiânia, doutor. Eu citei o evento de Goiânia. Em Goiânia, por causa de Goiás, Vila Nova e Atlético Goianiense, se formou, porque aqui na Rádio Bandeirantes, o próprio comandante desse batalhão, desse pelotão, da Polícia Especial, eles pensaram na semana que antecedeu Corinthians e Goiás a marcação de encontro para brigar e para se arrebentar. Já tinha acontecido Goiás e São Paulo, já tinha acontecido anteriormente Corinthians e Goiás, lá em Goiânia, e aí eles sugeriram, teve liminar essa coisa toda, e o jogo foi suspenso. Lá ele disse, na entrevista ao Fernando Fernandes aqui da Rádio Bandeirantes, que esse batalhão especial para grandes eventos, ele praticamente zerou os confrontos lá. De repente é um caminho. Eu só queria falar sobre isso porque eu achei muito legal a entrevista que nós fizemos e acho que esse trabalho preventivo da Polícia de Goiânia é algo que precisa ser colocado aí no holofote para que a gente observe. Gleger, a sua pergunta ao doutor Guilherme. Bom, primeiro um grande abraço para o Guilherme, prazer estar falando contigo novamente. Bom, a gente ficou, essa questão do jogo do Vasco contra o Sport, e aí o pessoal está falando que os jogadores foram lá para comemorar o gol, começaram a provocar o torcedor e por isso que houve a invasão. Olha, eu já joguei inúmeras vezes, joguei na Ilha do Retiro, inúmeras vezes joguei lá no campo, lá no Arruda, que é muito pior do que a ilha, muito mais cheio, muito mais gente, né? Diversos outros estádios onde a segurança era o que era, né, que era prezada sempre.
a segurança e a integridade do atleta. Agora, o cara não pode comemorar o gol, mas ele jogava no Santa Cruz, o torcedor... Mas, gente, isso daí, para mim, não existe. O errado na situação, e parece que os jogadores estão aí suspensos preventivamente por 30 dias, até serem julgados. Mas, poxa vida, agora o cara não pode mais comemorar gol, né? Mas pode comemorar gol, mas não instigar a torcida do adversário, não provocar o torcedor. Mas como que será que foi a chegada desses atletas na Ilha do Retiro? Lá não é fácil não, hein? Então, assim, tem que pôr na balança, e eu tô sempre do lado do atleta. Porque o cara tá ali, ninguém sabe o que passa o atleta durante a semana. No hotel, né, doutor? Quando tá lá, você chega para dormir num jogo decisivo, que os caras ficam queimando foguete a noite inteira lá para você não dormir. Ninguém vê isso. Então eu tô sempre do lado do atleta. E eu queria saber do sindicato, né? Se vocês têm alguma proteção nesse caso para defender o atleta. Porque a gente sabe, e o que o cara passou antes? Né? E a pressão que tá? E o ônibus chegando no estádio? Então tem essas coisas também. E não tem como culpar o atleta por uma invasão de campo, porque alguém abriu aquele portão. Eu joguei lá diversas vezes, aquele portão lá, pelo amor de Deus, pô. O cadeado lá é do tamanho do Batista. Então, assim, não tem como. Então, o que eu queria saber é o que o sindicato fez, essa proteção para o atleta nesse caso. Repito com você, Batista. Fala, Guilherme, tudo bem? Sempre prazer falar contigo também. Ainda mais você tendo a visão que você tem como ex-atleta, né? Sabe, que passa ali. Eu acho que é muito complicado essa parte de querer responsabilizar o atleta sobre tudo isso, né? Acho pessoalmente que o atleta não deve provocar torcida e tudo mais, não nem por conta do jogo em si, mas por conta do pós-jogo ali, que a gente sabe que infelizmente os atletas no Brasil hoje, quando perdem jogos, não podem sair de casa. Então, cada vez mais, infelizmente, a torcida tem sido inflamada com essas coisas. Mas essa parte da segurança do atleta, infelizmente, ela não fica ao nosso cargo, né? Fica ao cargo do clube. Então, o clube que está ali, que tem a responsabilidade do atleta quando está indo para o jogo, no ônibus, o clube, infelizmente, tem que fazer a segurança, né? Infelizmente, porque a gente não tem muito como fazer alguma coisa a respeito, mas o clube que tem que dar todo esse respaldo, e qualquer problema que ele venha ter, isso é entrar em contato com a polícia, né? Porque isso é caso de polícia, isso não é caso de futebol. Então, cada vez mais tem chegado nisso. Eu acho que é pior isso, né, você falando do portão. Eu nem acho, sinceramente, que deveria ter um portão com acesso tão fácil da torcida ao campo. A torcida ao campo não pode ter um acesso tão simples. Infelizmente, essa é a realidade do futebol hoje. Mas eu acho que, voltando até no que o senhor H falou de botar o dedo na ferida, esse caso do Goiás, por exemplo, como que os torcedores tinham condição de, no meio da semana, sair de um estado, atravessar o país para assistir um jogo? Isso tudo que eu acho que quando a gente fala de botar o dedo na ferida é isso. Como que essas torcidas têm essa condição financeira? Por que isso? Desculpa, a gente sabe que não é pelo pagamento de mensalidade dos atletas, dos associados. Então, cada vez mais, se a gente for pesquisar a fundo, a gente vai descobrir por que essas torcidas têm esse poder financeiro junto aos clubes e junto aos seus associados. Valeu, doutor Guilherme, um abraço, muito obrigado aí pela participação, sempre nos auxiliando aqui com os seus conhecimentos. Um abraço, muito obrigado, viu? Um abraço a todos, muito obrigado, sempre um prazer estar com vocês.